E aí, galera do Espaço BI, beleza? Eu sou Wesley César e hoje eu quero bater um papo com vocês, né? Recentemente eu tenho pensado bastante sobre alguns assuntos. Hoje o vídeo ele não vai ser prático, então não vou passar nada aqui, né? Não vou trazer nenhum conteúdo específico, mas eu quero mais bater um papo com vocês que eu acho que é um assunto bem interessante, é um assunto legal, que é como que eu consigo saber ou identificar se eu sou um profissional júnior, pleno ou sênior, ou algum especialista, ou mais. Por exemplo, eu, eu sempre trabalhei, né, sei lá, o nome do meu cargo sempre foi analista de dados. E recentemente assim, um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos aí, eu tenho me interessado muito pela parte da engenharia de dados, né? E já fazia, mas tenho feito cada vez mais atividades, né, que envolvem mais a parte da engenharia de dados do que o analista de dados. Não que um faça coisas diferentes que o outro, ou que, por exemplo, um analista de dados não faça atividades que um engenheiro de dados faz, ou vice-versa, né? Mas se a gente for ir pela nomenclatura mesmo, e pelos títulos e tal, eu tenho me interessado muito mais pela parte da engenharia de dados e tenho feito algumas atividades sobre, do que mais o analista de dados. E quando eu atuava mais como analista de dados, eu mexia muito com visualização de dados, coisas desse tipo, né? Então, construção de módulo de dados, visualização de dados, criação de relatórios, coisas desse tipo. E olhando algumas coisas, né, na internet, né, hoje em dia o LinkedIn ele tem muito conteúdo também, né, então pessoas postando diversas coisas, né, diversas opiniões e tal. E aí me surgiu essa dúvida que eu queria que, assim, ter a interação de vocês comentarem aqui, né, deixar nos comentários aí, como que eu sei quando eu sou um profissional júnior, pleno ou sênior, ou um especialista, ou por exemplo, eu vou trazer mais pro meu mundo. Vocês já viram que eu já postei bastante vídeos de Cognos aqui. E assim, hoje eu me sinto muito seguro em desenvolver, em pegar qualquer demanda de Cognos e sair e entregar um resultado muito bom para o cliente, né? Então, isso daí, com isso eu posso me considerar sênior ou eu posso me considerar especialista? Qual que seria a diferença entre os dois, né? Porque eu consigo pegar uma demanda de Cognos sem precisar de um apoio, né? Aí, por exemplo, eliminando já um nível de senioridade ali de júnior, por exemplo, onde que eu não preciso de alguém me apoiando para estar desenvolvendo. Eu consigo tomar decisões sozinho ou até opinar e oferecer coisas, né? Enfim, para clientes, talvez tirando a responsabilidade e o nível de pleno, aonde que tenha que ter um sênior ali para tomar essas decisões, né? Então assim, falando mais da ferramenta do Cognos, né? Então, eu me sinto bem seguro e consigo entregar resultado utilizando o Cognos hoje. E aí, eu sou um profissional sênior, eu sou um especialista, como que eu consigo entender e nivelar, né? Entender qual é o meu nível disso. Mas isso daí, e se a gente for trazer, por exemplo, para o título, para o cargo mesmo, né? Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu sempre fui um analista de dados. Mas hoje tem surgido cientista de dados, engenheiro de dados, né? Então, diversos outros nomes aí, que assim, em alguns lugares, algumas atividades, em algumas empresas, essas pessoas fazem o que já fazia antes, né? Mas falando do meu momento atual, eu consigo e eu estou fazendo algumas coisas de engenheiro de dados. Mas eu sou um engenheiro de dados? Como que eu consigo identificar se eu sou um engenheiro de dados? Se a gente for... Aí é muito do que eu entendo, tá bom? Então, se vocês... E aí eu vou pedir que vocês interajam mesmo aqui nos comentários para a gente ir trocando essas informações, né? Mas o que o engenheiro de dados faz?
né? Por exemplo, ele sabe mexer com programação, ele sabe fazer tratamento de dados, ele sabe extrair dados de uma API, fazer todo o tratamento, né? O processo de ETL, ele sabe trabalhar com diversas origens de dados, né? Ele sabe armazenar esses dados, ele sabe converter esses dados, né? Um engenheiro de dados ele faz só isso, ele faz tudo isso, né? E o que o analista de dados faz? Ele mexe mais com a parte visual, né? Então ele pega aquele, sei lá, um DW da vida, um banco de dados, onde que ele vai consumir, vai criar uma visualização. Mas aí que tá. Porque, por exemplo, aqui os vídeos que eu trago aqui no canal é muito para isso, assim. Não é para eu me mostrar para ninguém, mas é para eu provar para mim mesmo que eu sei fazer tal coisa e que se eu precisar, eu preciso fazer a extração de uma API, né? Extrair dados de uma API. Pô, eu gravei um vídeo lá em 2000 e tanto que eu já fazia isso, né? Se eu tiver alguma dúvida, eu vou consultar o meu próprio conteúdo, né? E aí tem pessoas que utilizam, que guardam esses conteúdos de diversas formas, né? Seja no Word, seja no Git, seja no próprio YouTube aqui. Mas enfim, pessoas elas têm formas diferentes de trabalhar e de consumir informações depois. Mas é isso, esse vídeo é mais para conversar, bater esse papo com vocês sobre como que a gente consegue identificar qual é o nível que estamos, né? E qual que é o nosso cargo em si. Por exemplo, eu poderia me considerar um engenheiro de dados, porque já fiz bastante extrações de dados, já transformei, todo o processo de ETL, né? Então, já trabalho com tecnologias que está muito no auge, no hype, falando hype, né? Está bem no hype para a área de engenharia de dados, né? Então, Spark, Python enfim, para tudo, a linguagem de programação, né? Mas Python, Spark, Pandas, Airflow, a Cloud também, né? Então, utilizando as tecnologias Cloud aí, essas nuvens, AWS, a Azure e tudo, né? Então, assim, eu posso me considerar um engenheiro de dados? Se sim, eu sou um engenheiro de dados júnior, pleno, sênior, como? Eu sou um analista de dados. Além de ser um engenheiro de dados, de fazer todas as atividades que um engenheiro de dados faz, eu sou também um analista de dados, onde que eu crio visualizações, eu consigo então fazer todo o processo da engenharia de dados, preparar todos os meus dados, e aí eu tiro o crachá de engenheiro de dados e eu coloco o crachá de analista de dados, onde eu vou entregar visualizações para o meu cliente e tal. Então é isso, eu sinto, falando mais do Wesley agora, né? Eu sinto uma dificuldade em conseguir identificar o meu nível e também identificar qual é o meu cargo, né? Então, por exemplo, e aí é muito na sinceridade, né? Porque eu poderia ir no LinkedIn, ou eu poderia conversar aqui com o pessoal, ou me apresentar aqui no YouTube, né? Como um engenheiro de dados sênior. Ou eu poderia estar numa roda de conversa. O que você faz? Eu sou engenheiro de dados. Qual é o seu nível? Pô, já estou há 11 anos trabalhando com tecnologia. Sou engenheiro de dados, sou um especialista em engenharia de dados. Sou um profissional sênior, né? Mas assim, aí eu não sei se é um problema de autoconfiança ou algo do tipo, ou se mais pessoas têm essa dificuldade de saber qual é o seu nível, né? Qual é o seu nível profissional ali. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, caso isso vocês estão vivenciando essa dúvida também na área de vocês, ou se você é um profissional com mais experiência aí, onde você consiga identificar e em algum momento você passou por isso e você conseguiu talvez fazer um mapa ali, onde que você conseguiu definir, eu sou um pleno por causa disso, disso e disso. Ou eu sou um sênior por causa disso, disso e disso. Eu sou um júnior que eu preciso aprender isso, isso e isso ainda para eu passar de fase. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto e como que vocês se identificam, se você tem essa dificuldade também.
beleza? E a gente vai trocando algumas figurinhas. E eu acho que se for interessante aí, se tiver muita repercussão ou muita interação aqui nos comentários, a gente faz uma parte 2 aí, a gente fala mais sobre esses assuntos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não é um desabafo, mas é mais tipo, tentando entender mesmo, entender se vocês têm essa mesma dificuldade que eu tenho em me identificar qual é o nível que eu tô e qual que é o cargo que eu exerço ali no meu dia a dia. Beleza? Deixa o like aí no vídeo e acompanhe os vídeos do canal aqui que a gente vai trazer mais conteúdo aí para vocês. Valeu!